Eu sou o Lucas D'Amico, trainer em programação neurolinguística, constelador familiar, especialista em desenvolvimento humano e reprogramação mental. Se você gosta de conteúdos como esse, curta esse vídeo, deixe os seus comentários, temas, sugestões e se inscreva no meu canal. Como é que a nossa mente funciona? Por que a gente procrastina? Quais são as desculpas que a nossa mente cria para não fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito? Por que a nossa mente é viciada em procrastinar? Quantas pessoas são viciadas em procrastinar? Então, a nossa mente ela é viciada. Então vamos lá, vamos primeiro falar um pouquinho. Hoje eu vou querer falar sobre procrastinação, os principais motivos da procrastinação. Vou trazer duas soluções, duas maneiras simples, fáceis e objetivas de a gente conseguir sair da procrastinação. Um usando a programação neurolinguística, PNL, e outro usando a neurosemântica, que é um desdobramento da programação neurolinguística. Então, primeiro, vamos entender por que a nossa mente procrastina. Qual é o motivo? Por que a gente fica adiando os nossos sonhos, deixando de fazer as coisas que a gente realmente deseja, empurrando para frente, deixando passar aquilo? Por quê? Primeiro, entenda uma coisa. A nossa mente, ela está essencialmente buscando o prazer ou fugindo da dor. A todo instante, a nossa mente está buscando o prazer ou fugindo da dor. E quando a gente sabe que vai fazer algo, e aquele algo pode ser um problema, pode gerar um esforço, pode ser uma luta, pode ser dificultoso, automaticamente eu tendo a não querer fazer. E quando eu tendo a não querer fazer, aquilo me dá um prazer num curto espaço. Num curto espaço de tempo eu sinto um prazer, me traz um alívio, é agradável fazer isso. E tem muitas pessoas que acabam se tornando viciadas nesse estado. Elas ficam viciadas nesse pequeno prazer que traz dentro de si quando você não faz aquilo. Eu não fiz. E ela fica fazendo. Claro que isso a longo prazo, gente, isso traz muitos problemas, muitos problemas. As pessoas acabam... Imagina, uma pessoa que tem que fazer relatórios no trabalho, e aquele relatório é chato, e ela vai procrastinando, ela vai deixando para trás, Chega no final do mês, ela está extremamente acumulada, então aquilo se torna muito problemático para ela fazer aquilo. E é esse o problema que vai gerar a longo prazo, mas a curto prazo ela vai se tornando viciada naqueles pequenos alívios, naqueles pequenos prazeres que ela tem em não fazer aquilo. Traz é um alívio para mim, é gostoso eu não fazer aquilo. Então muitas pessoas são viciadas em procrastinar por conta deste prazer em curto prazo. Então perceba se você se percebe assim. Traz essa percepção, traz essa consciência para si. Você tem esse prazer quando você não vai fazer algo que você sabe que tem que ser feito e que possivelmente pode ser um problema. Te traz um prazer momentâneo? A curto prazo é um alívio para você? Possivelmente você está viciado nesse pequeno prazer. E como a gente sabe, vamos buscar aí um pouco a história da humanidade. A gente estuda aí um pouco a história de nós seres humanos, da construção lá dos Homo sapiens até a nossa geração atual. Nós seres humanos tendenciamos a guardar energia, né? Existe até estudos científicos que trazem essa consciência. O que eles trazem como reflexão? O que é o guardar energia? Quando nós lá atrás, os nossos ancestrais lá atrás, eles usavam a energia em dois momentos. No momento de caçar, ou seja, para se alimentar, ou no momento de se defender de uma presa. Então, para fugir de predadores. Então, ele tinha que fugir de predador, ele gastava toda a energia dele para isso. Nesses dois momentos. Basicamente, nesses dois momentos. Então, se eu usava lá atrás a minha energia para esses dois momentos, todo outro momento eu guardava energia. Eu não fazia nada, eu ficava ali só acumulando energia, guardando energia para não fazer nada. Isso está no nosso DNA. Tem muita gente que está até hoje guardando energia e fica, não, deixa eu guardar a minha energia aqui, deixa eu ficar um pouquinho aqui. Por isso a nossa mente fica criando desculpas e num curto espaço de tempo é prazeroso não fazer o que tem que ser feito. Tem um outro que também é muito comum, que é a busca pela perfeição. É aquela nossa briga interna do bom e do ótimo. Antes feito do que perfeito.
tem muitas vezes a gente quer fazer algo e aquilo tem que sair perfeito. Se eu tenho um perfeccionismo distorcido dentro de mim, baseado principalmente numa história de vida de muita rigidez, eu tive pais muito rígidos, se eu fui em escolas de ensinos muito rígidas, onde pessoas ficavam ali me controlando, e eu tinha que produzir, tinha que fazer perfeito, era cobrado, 10 era mais do que sua obrigação, 9 era algo não aceitável. Eu me tornei um adulto hoje que eu fico muito preso nessa rigidez e querendo fazer as coisas perfeitas. E se não está perfeita, eu não faço. Também é algo bem comum que faz muito as pessoas procrastinarem, postergarem, adiarem os sonhos, os desejos, os resultados que elas querem fazer. Esse também é um tema que se repete muitas vezes. Um outro tema que acontece também muitas vezes, gente, é a busca pela aprovação do outro. Quando eu quero que o outro me aprove, eu quero que o outro... e muitas vezes esse outro a gente nem sabe quem é. Às vezes é o papai e a mamãe lá de trás, na infância, que eu estou buscando uma aprovação de um pai, uma aprovação de uma mãe, ser visto por um pai ou por uma mãe. Muitas vezes não, né? Mas essa busca por aprovação faz com que eu também não faça aquilo, porque aquilo não está muito bom como eu gostaria, então a pessoa não vai me aprovar. Se eu não fizer o perfeito, ela não vai me aprovar. Pessoas que procrastinam muitas vezes, tem vários viés emocionais que fazem essa pessoa procrastinar. Muitos deles é tudo que eu já falei até aqui, mas eu não quero só falar de procrastinação. Eu quero trazer solução para vocês hoje. A ideia é trazer o que eu faço. Eu sou uma pessoa procrastinadora. Eu procrastino os meus sonhos. O que eu faço para não procrastinar? O que eu faço para sair do bom e do ótimo? O que eu tenho que fazer? Então eu vou trazer duas possíveis soluções. Uma usando a programação neurolinguística, a PNL, e uma usando a neurosemântica. Mas é importante que você entenda o porquê que você procrastina. Você é viciado nesse sentimento, nesse prazer a curto prazo? Você é viciadinho nele? Você fica ali, ai que gostoso, eu vou fugir desse problema. Eu senti um alívio aqui na hora e não faço. Você está viciada nesse sentimento? Se você é viciado ou viciada, é conseguir primeiro a fazer uma desintoxicação desse vício, ou seja, a se forçar a fazer coisas, a se forçar a fazer muitas coisas. Então isso já vai te ajudar a sair disso. Entender, você está guardando energia, você se compara muito com o outro, você fica achando que o outro é melhor que você. Como é que a sua mente funciona? Primeiro você tem que se conhecer. Autoconhecimento, ou seja, conhecer a si próprio, é ter poder na sua vida. Então pessoas que se conhecem são poderosas na vida. E quando eu digo poder, não é poder financeiro. Sim, eu posso ter dinheiro, mas é poder de escolhas. Eu consegui ter domínio dos meus comportamentos, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Eu consigo ter mais domínio dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus comportamentos quando eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais poder sobre mim mesmo eu tenho. E é entender como é que funciona a tua mente. Como é que você cria suas desculpas? Pensa aí agora. Por que você procrastina? Quais são os seus motivos de procrastinação? Você procrastina porque você se compara muito com o outro? Você procrastina porque você fica nessa briga interna do bom e do ótimo? Tem que estar ótimo, tem que estar perfeito aquilo que eu quero fazer? E às vezes já está muito bom, mas ainda não está ótimo e eu não faço por conta disso? Você fica buscando a aprovação do outro, por isso que você não faz? Ou você fica viciado ou viciada neste prazer em curto prazo que você tem quando você não faz aquilo que você sabe que vai ser um problema, possível problema, ou que vai ter um esforço, que vai ter um sacrifício? Qual que é a tua maneira de pensar? Como é que você age? E depois que você identificar isso, vamos pensar em possíveis duas soluções. Uma, usando a PNL, e são soluções bem fáceis, tá, gente? Fáceis, auto-aplicáveis, que você pode aplicar agora já. Então, como é que funciona a nossa mente em uma das maneiras de procrastinação? Então, digamos que uma pessoa quer fazer alguma coisa e que aquilo vai ser um esforço para ela fazer.
Pessoas que procrastinam, normalmente ela fica imaginando o esforço, a imagem que vem na cabeça dela, ou seja, a representação interna com imagens, sons e com sensações e sentimentos, ela vem do esforço da pessoa fazendo. Dela fazendo aquilo, o sacrifício dela fazendo, às vezes a dor no corpo, ou o esforço de muitas horas fazendo aquilo. E automaticamente o que ela faz? Ela afasta aquilo, ela busca o prazer momentâneo de fugir daquele esforço, tá? Então, é um processamento mental que vem automático. E as pessoas que, mesmo não gostando de fazer aquilo, fazem, por que elas fazem? Porque a imagem na mente dela que vem é daquilo realizado. E a sensação e o sentimento do prazer daquilo feito. Então, duas pessoas, imagina aqui, as duas pessoas não gostam de fazer uma ação qualquer, um comportamento qualquer, desde comportamentos básicos de limpar uma casa, até comportamentos profissionais, fazer um relatório, preparar uma PPT, um PowerPoint, preparar uma palestra ou qualquer coisa do gênero. A pessoa que procrastina até o último, ela fica imaginando a ação árdua, a dor de fazer aquilo. A pessoa que também não gosta de fazer aquela ação, ela fica imaginando aquilo feito e os benefícios daquilo feito. Então o que eu posso fazer para ensinar minha mente a fazer assim? Então eu primeiro começar a acessar o sentimento de coisas que eu faço com facilidade, que eu não procrastino. Porque mesmo o procrastinador tem alguma coisa específica, às vezes duas coisas na vida que ele faz e que ele tem um prazer em fazer. Ele zero procrastina aquilo. Ele simplesmente faz. E é acessar o prazer que ele tem em fazer aquela ação. E pegar aquele prazer emprestado e colocar em ações que ele procrastina. E trazer a visualização e visualizar aquela ação feita. Isso é muito importante. Visualizar aquilo feito. Então, se é um relatório de trabalho, visualize aquele trabalho feito. Se é uma ação em casa, visualize aquela ação feita. Se é uma reunião, visualize a reunião realizada. E os benefícios daquilo dentro de você. O que isso vai te trazer? Quais são os benefícios? Qual é o prazer que aquela ação vai te trazer lá? E você vai trazer aquele prazer para o agora. Ou seja, você vai estar ensinando a sua mente a ter o prazer para fazer aquela ação. Entende, gente? Então, a minha mente ela vai estar pronta para fazer aquilo. Se a minha mente está essencialmente buscando o prazer ou fugindo da dor, esse é um exercício simples de eu treinar a minha mente a ter o prazer num curto espaço de tempo, porém, numa ação que eu não tinha prazer antes. Então, é um exercício simples, gente, auto-aplicável e que funciona demais. Você vai treinar isso em 3, 4, 5 comportamentos diferentes que você procrastina e você vai executar esses comportamentos com essa sensação e com a visualização daquilo já feito. Esse é um exercício simples da programação neurolinguística, auto-aplicável. Façam e percebam que a sua procrastinação já vai melhorar muito, muito, muito. Essa é uma ação da neurolinguística. Tem uma segunda maneira que também é muito fácil de se fazer, que já é da neurosemântica, que é um desdobramento da PNL. Que também é bem simples de você fazer, que é um pouco mais racional, mas que eu também uso a parte emocional. É importante eu usar sempre as minhas emoções. Como diz aquela frase, se você não usar os seus estados, alguém ou algo fará por você. Se a gente não usar os nossos estados emocionais, alguém ou algo fará por nós. Então a segunda maneira de eu sair da procrastinação é, primeiro, eu pensar no que eu quero fazer alguma coisa, não importa, X, não importa qual seja a ação. E deixar com que venham aquelas minhas desculpas. E incentivar, inclusive internamente, com que você, não quero fazer por conta disso. Trazer para a razão mesmo, eu não quero fazer por conta disso. Quais são as desculpas que vêm dentro de você? Quais são os possíveis problemas, as possíveis dificuldades que vêm dentro de você? Que faz você não fazer aquilo. Entender depois que você fez uma lista, um entendimento grande de todas as possíveis desculpas, entender qual é a razão delas, qual é a necessidade delas, por que elas existem. Uma frase que eu adoro que diz assim:
só resiste quem está sendo empurrado. Por trás de toda resistência tem uma necessidade sendo atendida, gente. Entenda bem isso. O que eu quero dizer com isso? Se tem uma resistência minha em fazer algo, é porque tem uma necessidade minha sendo atendida, por isso que eu não faço aquilo. E eu quero entender qual é aquela necessidade. Talvez uma necessidade de proteção, uma necessidade de segurança, uma necessidade de respeito, uma necessidade de prazer, uma necessidade de lazer, seja ela qual for. Eu entender aquela desculpa, aquela necessidade e separar as desculpas que são mais fáceis de se descartar e se conectar com aquelas desculpas que fazem mais sentido para a tua mente racional. E a partir desse momento que eu identifiquei aquela desculpa que faz mais parte da minha mente racional, eu vou começar a encontrar um não muito forte. O que você diz não com toda a sua força? E aí sim, é bem neurosemântico isso, é sentir este não e falar, então, eu digo não para comer uma coisa estragada, não. Eu digo não para pegar um bicho que eu tenho nojo. Sabe aquele não que você faz? Não, não. E aplicar um não para cada uma dessas desculpas que a sua mente cria. Eu vou não, então eu vou pensar naquela possível desculpa e vou fazer um não muito forte. Vou pensar numa outra possível desculpa e vou fazer um não muito forte. E assim para cada um daqueles nãos. Para cada um daqueles nãos. Esse é um exercício que a gente brinca na neurosemântica, que a gente chama de detonando as desculpas. É você aplicar um não muito forte para cada desculpa que a tua mente cria para não fazer aquilo que você faz, que você sabe que tem que ser feito. Entenderam, gente? Então, essas são as duas maneiras simples, fáceis e rapidinhas de se executar, de se fazer, para eu poder sair da procrastinação.